Então não teve jeito, né? Voltei mais um mês. E culto anterior a gente falou sobre o estilo de vida. Quem estava aí lembra, né? Ó, o pessoal da célula tá aí também, é sinal que não enjoaram de mim, né? Isso é benção. Então, irmão, se aproveitando, se vocês não estiverem participando de uma célula, estejam buscando uma aí que é uma ferramenta de Deus mesmo, ferramenta abençoada. Então, encorajo os irmãos. Valeu, irmão. Então, sobre o tema de hoje, já vi que na abertura ali, mais uma vez uma confirmação, né, de que realmente essa palavra era para ser hoje. E o irmão ali mencionou sobre a questão de guardar a palavra, né? É importante guardar a palavra. E para a gente poder praticar. Quem gosta de vir no culto aqui? Levanta a mão. Ó. E também acredito que... Não vou perguntar quem gosta de vir na célula, vai que eu fico chateado também, né? Mas creio que todos nós gostamos de vir num culto, de receber uma palavra, receber uma oração, de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser abençoado. Mas vamos então abrindo lá em Tiago 1, 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Pode ficar aí sentado, tranquilo, e a gente vai conversando aí. E vamos vendo o que Deus tem para nós essa noite, né? Então, nós podemos, né, passar as horas aqui assistindo o culto. Nós podemos passar frequentando células. Nós podemos participar de uma igreja. Mas se você não praticar a palavra, de nada vai adiantar. Vamos lá ver então? Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou feliz, né, em outra versão, no que realizar. Amém, né? Então, ali, a ordem desse versículo, já podemos iniciar dizendo que é tornai praticante da palavra, e não somente ouvintes. Porque isso ele pega muito, principalmente, com o que já está aqui, né? Aquele que já está pro lado de dentro da porta. E nós estamos aqui... vamos dizer assim, o religioso. O religioso é isso, né? É os fariseus da época de Jesus, são os religiosos, e é aqueles que ouviam a palavra, ou eles até mesmo falavam da palavra, mas não praticavam. E olha a importância que é nós praticarmos, né? Então, a primeira ordem é: vamos ser praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque senão você não vai enganar nem os outros, você vai estar enganando você mesmo. Outra ordem seria, né? Observar atentamente a lei perfeita que os liberta. Então, a gente tem que praticar
tem que observar atentamente o que Deus está mandando para nós. O que você, quando você vem no culto, você recebe a palavra, você tem que observar. Quando você faz a leitura bíblica em casa, você recebe a palavra, você tem que observar, mas também tem que praticar, né? E a outra ordem que dá nesse versículo é perseverar nela. Para mim já vi que foi difícil, porque hoje para mim já foi uma luta para estar aqui pregando, né? Para estar trazendo a mensagem para todos aqui. Nas últimas 2 horas, parece que eu fui bombardeado, assim, né? E eu busquei para trazer a palavra já, orei e tudo mais, mas para mim se tornou um desafio grande, porque quando eu sou bombardeado, eu gosto de ir aos pés, né, de Jesus, mas não deu tempo, então eu vim direto para o culto. E é difícil, eu já estava ali no louvor, já estava me emocionando, porque a gente tem essa carência, é nosso, né? De depender totalmente dele. E quando a gente descobre que você estar buscando, indo aos pés dele, traz um certo refrigério e também inicia um processo de desatar os nós, né? Isso se torna até mesmo, vamos dizer assim, é o nosso vício cristão, né? É gostoso, é um vício gostoso, um vício benéfico, que é ir aos pés de Jesus. E isso nada mais é do que praticar a palavra, certo? E nós temos que perseverar nela, porque senão bate o vento e a gente muda o rumo, né? E a outra ordem seria, além de perseverar, colocar em prática sem esquecer o que ouvirem. Puxa, ó. Esse daí também é difícil, né? É difícil porque às vezes a gente fica no mundo da lua ali, a gente recebe a palavra, dá uma viajada. Tem alguém dormindo, eu não? Ó, se tiver alguém dormindo, vou falar, hein? Tô brincando, só para deixar vocês espertos. É uma brincadeira, tá, irmãos? Mas para vocês ouvirem a palavra, irmãos, e colocar elas em prática, sem esquecer. Que tudo que você receber, seja aqui nessa noite, seja nos cultos, na tua rotina cristã, na tua rotina com Deus, tudo que você receber, nós temos a tarefa de guardar, né? De fazer aquilo que o irmão falou ali na abertura. Guardar. Não esquecer dela, né? Colocar em prática, perseverar. E o que na palavra diz que se você fizer isso, o que acontece? Então seremos felizes, né? Seremos bem-aventurados em tudo o que você fizer. Puxa, aí vem uma palavra de bênçãos, né? Não é só a cobrança, como diz, né? Mas é bênçãos. Então, nesse momento, a palavra já está trazendo aqui para nós. Irmão, irmã, você vai ser feliz, bem-aventurado em tudo que vocês fizerem. Essa daqui é a dica, né? E tem tantos outros versículos falando que nós temos que praticar a palavra. Tem em Mateus 7, né, 24, lá, que ele fala lá sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Acho que os irmãos sabem bem dessa palavra, né? É uma palavra muito abençoada, é uma palavra que determina para nós inclusive o nosso estilo de vida. Aonde que você está edificando a sua casa? Se você, lá disse assim, que se você
edificar a sua casa na rocha, você vai estar escutando as palavras, a palavra do Senhor, e vai estar praticando. Se você escutar, praticar, você vai estar edificando sua casa na rocha. Olha só que bênção. Escutar, praticar, você edifica a sua casa na rocha. E se você escuta e pratica, diz lá também que ele vai nos assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diz assim que vem ventos, vem rios, vem chuva, mas nada vai acontecer, porque você está edificado na rocha, certo? A tua casa está edificada na rocha. Mas o imprudente, o homem que não faz isso, por mais que ele escute as palavras, mas ele não pratica, ele edifica a casa dele na areia. Se vier ventos, que vem, né, na nossa vida, os irmãos devem passar por muito disso, né? Vem ventos, vem rios, vem chuva, e se tá na areia, irmãos, quem conhece de obra aí sabe, né? E eu tô começando a aprender ainda, né? Mas é um negócio bem simples. A fundação, a princípio, é a parte mais importante da casa. Agora, imagine você levantar um monte de tijolo, ou fazendo num solo de areia ali. Como que vai ficar essa fundação? No primeiro ventinho, cai tudo. Você pode pôr até um teto de gesso, LED e coisa arada, não adianta. Se tiver edificada sobre areia, vai embora. E aí, irmãos, comece já, nesse momento, você já começa a pensar. Você está escutando a palavra, está ouvindo a palavra, está buscando o conhecimento da palavra do Senhor. E o que você está fazendo com ela? Você está praticando? Hoje, nós vivemos vamos dizer assim, que a igreja, né? Ela está muito no mundo de aparências. Nós estamos vivendo muita aparência. E muitos acham ali que alguns acham que se demonstrar uma aparência mansa, piedosa, quando vai frequentar os cultos, a igreja, ou a convivência com os irmãos, ou só estudar a Bíblia sozinho, só isso vai te colocar num patamar mais elevado com Deus. É claro que faz parte você estudar a Bíblia sozinho, né? Se não tiver isso, comece a fazer. Mas não é isso que vai fazer você estar elevado com Deus. Você tem que praticar a palavra. Tem que escutar, aprender, pegar conhecimento e praticar a palavra. Claro que conhecimento, irmãos, a gente tem que buscar, né? Lá em Oséias ele fala, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então isso a gente não pode deixar de buscar, certo? Conhecimento na Bíblia. Mas nós temos que deixar de viver de aparências, deixar de viver só uma vida de igreja ministerial e a gente começar a olhar para o nosso interior, certo? O que a gente está fazendo com Deus? O teu tempo com Deus, como é que está? Como é que está, irmãos? Teu tempo com Deus? Comece a pensar. O que tem que ser mudado nessa noite? Como você tem colocado a tua rotina? Como você tem inserido Deus na tua rotina, o tempo de qualidade com Ele? Como você tem colocado a
tua leitura bíblica, a busca da palavra, tempo de oração com os filhos, com os pais, com os irmãos. Tem tantas situações ali que a gente tem que colocar em prática, para daí, aí sim, nós conseguimos chegar, se aprofundar um pouco mais no rio, né, da presença de Deus, para a gente poder dar um passinho adiante e começar a buscar mais dele. É claro que Jesus, ele nos encontra, né? Ele nos busca a todo momento, até inclusive muitos que estão fora, né? Jesus vai ao encontro, tenta o resgate e tudo mais, mas depende muito de nós, a nossa intimidade com Ele. Mas nós temos que colocar em prática tudo que nós aprendermos, todas as palavras que nós tivermos, nós temos que colocar em prática. Certo, irmãos? Então, às vezes, a gente começa a ver que muitos estão só de aparência. Isso na igreja, não falando da palavra da vida, mas falando igreja. Igreja que está aqui no mundo, né? A gente vê muitas vezes as pessoas postam coisas, que estão orando, postam versículos, e no dia a dia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ele está fora das câmeras, né? Quando ele está fora das redes sociais, quando está fora daquele convívio com outro irmão, com outra pessoa, que está ali, inclusive, às vezes, no corpo de Cristo também. Mas como você tem agido no teu íntimo, no teu particular? Então, irmãos, a palavra de hoje, ela não veio para, né, bater em vocês, mas veio para trazer um modo de ser abençoado, de você ser feliz em tudo que fizerem. Só que não dá para a gente ficar falando também, só, como diz, só a gente passar mão na cabeça de nós mesmos e ficar nos enganando, sendo que nós precisamos avançar na presença dele, no reino dele. Nós precisamos amadurecer, irmãos. E esse amadurecimento tem que se desprender das aparências. Esse amadurecimento, qual que é a tua motivação? Começa a pensar. A motivação de, inclusive, exercer um ministério na igreja. Qual que é a tua motivação de levar a palavra para uma outra pessoa? Qual que é a tua motivação de postar algo nas redes sociais? Qual que é a tua motivação? Comece a avaliar isso. Porque se for para galgar para o reino, show, né? Mas agora se for motivo egoístico, motivo de aparência, não está certo, irmãos. Mas que bênção que é aquele que guardar a palavra e praticar. Então, nessa noite, nós vamos começar já começa a trabalhar na mente, já começa a trazer à mente quais pontos nós temos que melhorar. Talvez a tua realidade seja, não, eu estou desprendido disso. Mas, irmãos, se você, inclusive, eu falo isso para mim, se você, Brian, tiver algo que está te atrapalhando, que está com uma motivação errada, que está te impedindo de chegar até os pés de Jesus, esteja mudando. Porque
eu quero praticar a palavra do Senhor. Eu quero praticar a palavra do Senhor, que isso excede muito mais do que você vir ao culto. Mas isso complementa o que eu falei a vez passada, que foi o estilo de vida em Jesus. Certo? Então, vamos ser felizes em tudo que fizerem. Vamos construir a nossa casa na rocha e não na areia. Não deixe os ventos te levarem, irmãos. Não deixe os rios derrubarem a tua casa. Se você está tendo um problema, muitas vezes, seja problema conjugal, seja um problema com os filhos, seja um problema no trabalho, se tiver edificado na rocha, isso vai bater o vento e não vai derrubar, vai vir a chuva e não vai derrubar. Certo? O nosso ingresso de entrada, né, para o reino, ele é reconhecer Jesus, né, como o nosso Senhor e Salvador. Todo mundo sabe disso, né? Que é só através dele, né? Só através de Jesus. O que fugir disso está errado, irmãos. Mas agora eu pergunto, como que você reconhece Jesus como o nosso Senhor e Salvador? Como que se faz esse reconhecimento? Porque crente, crer que Ele existe e que Ele é o Filho de Deus, até o capiroto lá acredita, né? Certo? Mas como que você vai reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador? Ele só fica evidente, esse reconhecimento, ele só tem uma forma, que é você obedecer, porque se você não obedecer, você não ama, né? Isso que diz a palavra? Só ama quem obedece, né? Eu falei na vez passada. Só ama quem obedece. Então, nós temos que obedecer e ter a sujeição, estar sujeito totalmente a Jesus Cristo. Aí sim, isso que é o nosso reconhecimento como cristãos. Certo? É claro que é maravilhoso, importante a gente reconhecer, né, através dos nossos lábios e tudo mais, mas nós temos que praticar a palavra, irmãos. Guardar ela em nosso coração e fazer acontecer. Certo? Todo mundo de pé? Não, pode ficar sentado. De pé firme, tá? Mas é isso, irmãos. Vamos abandonar nossas aparências e não vamos louvar a Deus somente com os nossos lábios, né? Lá em Mateus, né, 15, versículo 8, ele fala lá: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê que tudo que acontece hoje já meio que aconteceu antes, né? Poucas coisas novas dos dias atuais aí, né? Diria que são repetição de padrões de comportamento aí que transcendem gerações, né? Mas você vê que os erros, muitos pecados, muitos problemas, muitas tribulações que nós passamos, o rei Davi passou. E ele veio 1000 anos antes de Cristo, né? O reino davídico. Então, a partir desse momento, é importante nós estarmos louvando a Deus com os nossos lábios. Mas que os nossos lábios sejam uma projeção do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser apaixonados por Cristo. Que a nossa boca fale o que o coração está cheio, mas para que isso aconteça, nós temos que encher de Jesus.
Não é isso? Encha-se de Jesus. Seja fanático por Jesus. Fanatismo tem que ter em Jesus, porque nós somos loucos por Jesus. Certo? Vamos começar a encher a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, nosso corpo, alma e espírito. Que a gente encha de Jesus. E Ele deu uma ferramenta preciosa para nós aqui, né? Está até escrito. Como diz, está mastigado para nós. Então, é só nós lermos, irmãos. Buscar conhecimento, buscar nos cultos, buscar nas nossas conversas em célula, buscar nos nossos discipulados, buscar na convivência com os nossos irmãos mesmo, para que você, aonde você for, os seus lábios projetem tudo que o teu coração está cheio. Então se encha dele. Porque não tem outra forma, irmãos. Os ventos batem e batem forte. Tem momentos, irmãos, que na nossa vida vem forte mesmo. E não tem o que faça, não existe. Não existe ninguém. Nós não enxergamos nem um palmo na nossa frente. Você sabe o que vai acontecer amanhã cedo? Não sabe. Você deduz que amanhã cedo você vai trabalhar, vai acordar a tal horário. Ontem eu perdi a hora. Então eu não sei. Estava muito frio e as crianças começaram a acordar muito de noite. Acabei perdendo a hora. Mas fazer o quê? Mas é isso. A gente não sabe, irmãos. Problemas vêm na nossa frente, a gente não... Sim, tem muitos problemas que Deus já nos capacitou para a gente enfrentar aqueles problemas. Mas tem muitos problemas que vêm, que fogem do nosso tato. Entendeu? Vocês devem ter sentido isso já. Eu sinto, parece que eu não sei nada. Os probleminhas que eu resolvo mesmo são muitos poucos. Mas pelo Espírito Santo, nos conduzindo, nos enchendo, é esse que é a nossa forma, irmãos. É viver Cristo. O apóstolo Paulo fala, né? Viver para mim é Cristo, né? Morrer é lucro. Então viver para mim é Cristo, irmãos. Se não for isso, viva Cristo. Não mostre que você está vivendo Cristo. Viva Cristo, para que quando você vivendo Cristo, automaticamente, quem te vê, vai ver Cristo. Entendeu? É maravilhoso isso. Vamos deixar de lado as nossas aparências e começar a nos encher, irmãos. A nos encher dele. Porque se não for dessa forma, não vai ter jeito, irmãos. Nós vamos ficar à mercê do vento, né? A nossa casa vai estar ali na areia e vamos ficar na confiança de que a chuva não venha muito forte, porque senão a casinha vai embora. Não é? Então é isso, irmãos. Essa noite, o foco dessa palavra é essa. É nós praticar a palavra, é nós observar a palavra, aprender sobre ela, buscar a palavra. Puxa, mas como que eu vou buscar a palavra? Já foi falado. Bíblia, nós temos ferramentas, nós temos oração, nós temos tantas ferramentas, né? Para nos encher da palavra. Mas nós temos que praticarmos. Muitas coisas não estão ditas, né? Mas há muitos tesouros escondidos em Cristo Jesus.
e que só vai ser revelado para quem o busca. Não é verdade? Então vamos buscar, vamos ir até Ele e comece já a mudar. Comece a se encher dele. Hoje, daqui a pouco, é a hora de nós botar o roupão, né? Pijamão, com a cara da Dilma. Mas nós vamos chegar em casa, irmãos, e vamos praticar a palavra. Se algo que você fez, está fazendo, necessita dessa alteração, faça. Se tudo aquilo que você já tem, tudo aquilo que você já recebeu de palavra, todo o conhecimento que você já tem até o dia de hoje, comece a praticar. Comece a praticar. E daqui em diante, deixa o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês, irmãos.